Fala galera, o assunto de hoje é um dos mais complexos do mercado financeiro e eu diria um dos mais difíceis de encontrar informação por aí. Você acha informação sobre o que comprar, o que vender, que ativo é bom, que ativo é ruim, mas como combinar esses ativos e construir uma carteira de investimentos bem feita é extremamente difícil de encontrar. E eu quero passar para vocês esse conteúdo do ponto de vista de um gestor profissional que está fazendo isso há mais de 15 anos. Como o assunto é extremamente complexo, eu decidi montar isso numa série, dividir esse conteúdo em vários vídeos, começando desde o beabá até assuntos mais complexos. No vídeo de hoje eu vou passar para vocês os conceitos básicos na hora de construir a sua própria carteira de investimentos, começando, claro, pelo principal deles, que é o objetivo de cada carteira de investimento, e aqui eu não vou florear muito, tá? O objetivo de todo mundo é ganhar o máximo de dinheiro possível. Acho que isso é meio claro para todos nós. Sou rica! A grande questão é que não é tão fácil assim ganhar o máximo de dinheiro possível, como vocês bem sabem. Isso é uma função de duas coisas principalmente. Você precisa ser capaz de, comprar bons ativos de investimentos, e aqui um conceito importante para vocês terem na cabeça, não adianta só você comprar bons ativos de investimentos. Você também tem que ser capaz de comprar ativos que sejam diferentes entre si para trazer a diversificação necessária. Eu vou falar bastante disso aqui em uns vídeos no futuro, mas eu queria só passar o conceito na cabeça de vocês. Lembrando que quando a gente fala de retorno de ativos financeiros, a gente sempre fala de retorno esperado, porque a gente nunca sabe qual vai ser o retorno de um investimento. A gente só espera o que ele vai entregar para a gente e, óbvio, existe uma certa dose de risco envolvido nesse retorno aqui. E o segundo conceito, e esse sim é o mais importante de todos, é o conceito de tempo. Muitos de vocês devem estar pensando, pô, peraí, você está me falando que eu preciso ganhar o máximo de dinheiro, que esse é o objetivo da carteira de investimento, e você não está falando nada de risco? E na verdade eu estou. Risco é refletido exatamente aqui, tempo. A grande questão aqui, quando eu falo de tempo, é a capacidade que você tem de manter o seu dinheiro investido, especialmente em momentos adversos. E para exemplificar isso aqui, dá uma olhada nesse gráfico que eu coloquei na tela do S&P 500. O S&P 500 é o maior índice de ações americanas, ele mede o retorno médio das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e eu coloquei aqui o retorno dele desde 1998 até 2018. Então você pode ver que o retorno anual desse índice foi de mais ou menos 6% ao ano nos últimos 20 anos. Agora, olha o que acontece se você, ao longo desses 20 anos, perder apenas 10 dias, obviamente os 10 melhores dias dos últimos 20 anos, mas se você perder esses 10 dias, o que acontece com o seu retorno? Olha o que acontece se você perder 20 dias. Então, isso já exemplifica extremamente claro que o que mais reflete a sua capacidade de entregar um bom retorno na sua carteira de investimento é o tempo que você fica investido. Se você sai do mercado, a chance de você perder é muito grande. Então, na hora que você for construir a sua carteira de investimento, você tem que dosar o risco de tal forma que você consiga aguentar o tranco. Imagina o seguinte, você monta lá a sua carteira de investimento, que tem um risco de 10% de volatilidade, por exemplo, e em um determinado momento você passa por uma crise e essa carteira perde 20% do seu patrimônio como um todo. Se a sua ação nesse momento é sacar todo o seu dinheiro dessa carteira e investir em CDB do banco ou qualquer ativo de liquidez, acabou o tempo investido. Você não teve a capacidade de manter a sua carteira naquele momento. E aí é que está o problema do risco. Se você não suporta aquele determinado risco, você não fica investido e você não consegue maximizar os seus ganhos. Então, quando alguém te fala de risco, leve isso muito a sério, porque isso vai impactar a sua capacidade de ter uma boa carteira de investimento. E por isso que só agora eu consigo definir o que efetivamente é uma carteira de investimento. É uma boa estratégia de combinação de ativos. Se você vira para mim e fala, eu acabei de investir numa ação da Petrobras, isso é uma boa carteira de investimentos? Não, isso não é uma carteira de investimentos, isso é um ativo financeiro solto e não tem nenhuma estratégia por trás dessa carteira de investimentos. Se você tem um dinheiro parado e você coloca esse dinheiro no CDB do banco, isso é uma boa estratégia de investimentos? Não, segue o mesmo conceito. E deixa eu entrar em um pouquinho mais de detalhe na palavra estratégia, tá? Eu vou fazer uma analogia com o xadrez, porque eu acho que isso é super legal para vocês terem também na cabeça. O xadrez, ele é um jogo que tem um objetivo muito claro, você tem que dar checkmate no seu oponente. E a melhor forma que você tem de ter uma boa partida de xadrez é você estabelecer uma estratégia antes de começar o jogo.
Então digamos que você vai jogar com as brancas e a sua estratégia de jogo vai ser dominar o centro do tabuleiro e a partir do centro do tabuleiro atacar o rei do seu oponente. Tudo que você fizer ao longo do jogo tem que estar em direção a essa mesma estratégia, ou você não tem nenhuma chance de vitória. Isso é um conceito muito diferente do conceito de tática, que também existe no xadrez. Digamos que no meio do jogo aparece uma oportunidade, o seu oponente faz algum erro e aparece uma oportunidade de você comer uma peça do seu oponente de graça, digamos assim. Você pode usar uma certa tática para conseguir capturar essa peça e isso vai te dar uma vantagem ao longo do jogo. Mas se você deixa de lado a sua estratégia, você provavelmente não vai ganhar o jogo mesmo tendo ganho essa peça. A estratégia de longo prazo é extremamente importante e isso serve exatamente igual para a sua carteira de investimentos. Muitas pessoas ficam muito focadas na tática, no curto prazo, naquela oportunidade que aparece e esquecem a estratégia de longo prazo. O que vai te trazer sucesso numa boa carteira de investimentos é isso aqui. Isso aqui é 90% do caminho. A tática é 10% do caminho. A gente também vai falar um pouco de tática, de oportunidades e de cenários, mas fiquem na cabeça que se a gente conseguir traçar isso aqui de uma forma bem feita, as suas chances de sucesso sobem exponencialmente. Então, resumindo tudo, nosso objetivo na hora que a gente constrói uma carteira de investimento, maximizar o dinheiro. Isso está condicionado a gente conseguir manter o nosso dinheiro investido mesmo em cenários adversos, a gente escolher bons ativos e ativos diferentes entre si. Isso constitui uma boa estratégia de investimentos que combina bons ativos. Bom, era isso que eu tinha para dizer hoje. Como eu falei, a gente ainda vai entrar em bastante detalhes sobre esses conceitos nos próximos vídeos. Fiquem ligados. Você está muitíssimo bem enquadrado. Mas e você vai falar o quê? Eu não sei, eu vou wing it. Saco. Agora foi, gente. De tempo para explicar para vocês. Porque